Ok. Boa noite a todos. Vamos começar novamente com o CRM Atualiza Urgência e Emergência. Hoje teremos o tema POCUS pulmonar no Departamento de Emergência. Boa noite a todos da web também, aos que estão aqui presentes. Temos um total de 333 inscritos nesse tema, médicos de 12 estados diferentes e 149 faculdades diferentes aí participando deste evento conosco. É uma honra para mim. Meu nome é Leandro Schimmelfeng, eu sou conselheiro desse CRM, representando o presidente Dr. Romualdo Gama. É uma satisfação para mim, que eu estou junto também aqui com o Dr. Jacques Cassidori, que é o presidente da Abramed Paraná. A gente conhece há algum tempo já, né, Jacques? Sou secretário da Abramed Paraná também sou médico emergencista. Dr. Ramon Sesquim, que é o nosso primeiro corregedor aqui do CRM do Paraná. A doutora Catiúcia também, que está na web com a gente, nossa conselheira, a gente é uma mesma Câmara, né, Catiúcia? E um prazer enorme aqui, também estamos com a doutora Thalita Ribeiro. Né? A doutora Thalita é médica formada pela Faculdade Evangélica do Paraná, R3 de Medicina de Emergência da Santa Casa de Curitiba e médica coordenadora intervencionista do SAMU, instrutora do AMLS e o PHTLS. Então, doutor Jacques. Então, agradecer mais uma vez o espaço que o CRM gentilmente nos cede aqui, né? A gente tem a oportunidade de conseguir manter o programa aqui mensalmente, com o apoio de todos os envolvidos. E hoje esse tema também, né, doutor Ramon? Já esteve com a gente aqui em outros eventos, né? Importante aí para a gente interiorizar conhecimento, né? E o ultrassom na emergência tem sido um grande aliado aí das equipes médicas. A doutora Thalita vai poder se aprofundar aí no tema, né? Voltando ao assunto aqui da nossa amizade, né? O doutor Leandro também é um médico emergencista e apaixonado, uma das grandes referências no país aí de atendimento pré-hospitalar, participa de eventos grandes aí do automobilismo. Eu acho que a gente vai trazer esse tema aqui para esse debate também um dia, né? O atendimento pré-hospitalar aí, a organização desses grandes eventos aí de automobilismo, que você é o especialista nisso, né, meu amigo? Não, vamos sim. Obrigado pela disponibilidade novamente de estar recebendo a Abramed aqui e o Serviço de Residência de Medicina de Emergência do Paraná. Imagine, o prazer é todo nosso. Doutor Ramon. Boa noite a todos. É sempre um prazer participar dos módulos de emergência nos cursos aqui da Educação Médica Continuada do CRM do Paraná. Sejam todos muito bem-vindos e que tenham todos um ótimo evento. Doutora Catiúcia, via web. Boa noite a todos. Estou aqui de Cascavel, representando o interior, né? E, com certeza, eu também faço parte, como médica reguladora do CONSAMU, aqui na região, na macro-região oeste, e é um tema de grande importância, espero ser muito proveitoso para todos. Obrigado, doutora Catiúcia. E a doutora Thalita. Boa noite a todos que estão conectados com a gente nessa noite. Para mim é um privilégio muito grande estar compondo a mesa com colegas que já têm um currículo tão vasto e que fazem tanto pela medicina de emergência do nosso país, né, que é tão nova. Esse espaço é extremamente importante porque a gente tem que pensar que hoje quem compõe o departamento de emergência não é só o especialista, mas o clínico também. E é a nossa função, a nossa missão como emergencistas, capacitar esse colega para que ele tenha os melhores recursos, a melhor técnica para conseguir atender os nossos pacientes. E o POCUS é uma realidade hoje dentro da medicina de emergência, né? É a ensonação, o nosso quinto elemento do exame físico. Então, quando eu recebi esse convite, eu fiquei lisonjeada e muito feliz de poder trazer esse tema. É claro que a gente não vai conseguir esgotar esse assunto aqui hoje à noite, mas pelo menos despertar o interesse de todos para se aprofundar e lembrar os princípios básicos relacionados à ultrassom pontificar pulmonar.
Perfeito, doutora Thalita. Vamos iniciar com a palestra? Então, vamos iniciar. O tema da nossa aula, então, vai ser aplicando POCUS pulmonar no departamento de emergência. Então, uma quarta-feira à noite, um assunto que todo emergencista gosta e que eu espero que aqueles que também não são emergencistas, mas que atuam no departamento de emergência, saiam daqui um pouquinho apaixonados ou, no mínimo, curiosos sobre esse assunto. Então, por que falar de POCUS? Por que falar de ultrassom point of care? Nos Estados Unidos já é uma recomendação formal para que seja aplicado em todo paciente que dê entrada no departamento de emergência e que também todo procedimento seja guiado por ultrassom. Por que isso? Porque o ultrassom point of care é um exame de baixo custo, altamente disponível, altamente seguro e ele pode estar presente em várias fases da assistência ao paciente. Eu posso usar o POCUS como quinto elemento do exame físico. Então, eu tenho lá a inspeção, palpação, percussão, ausculta e eu posso insonar. E, com isso, ele pode direcionar o meu mindset, o meu pensamento diante de um quadro sindrômico, que é aquele nosso primeiro contato com o paciente no departamento de emergência. O POCUS ele ainda pode guiar e oferecer ferramentas para eu avaliar a minha terapêutica adotada nesse paciente. Então, eu posso estar lá no departamento de emergência com o paciente diante de um choque circulatório e eu quero avaliar naquele momento se todas as intervenções que eu estou aplicando estão repercutindo da forma que eu gostaria que estivesse. Então, ele também pode guiar a minha terapêutica. E além, é claro, o que é amplamente, está se tornando amplamente utilizado, que são a utilização do ultrassom point of care para fazer procedimentos. Toracocentese guiada, o POCUS hoje ele pode atuar na aplicação, conferir uma via aérea, se essa via aérea realmente está onde deveria estar. Então, a aplicabilidade do ultrassom point of care são inúmeras, além de tudo aquilo que a gente falou. É baixo custo, é disponível e é seguro. E por que trazer esse assunto aqui? Por que trazer o ultrassom point of care numa aula, numa quarta-feira à noite, sobre educação, dentro da educação continuada? Porque é fácil aprender POCUS. Você não precisa ser emergencista para ter um domínio, uma proficiência na aplicação desse exame. Você consegue, com 10 a 15 exames, ter uma proficiência, ter exatidão na análise e aplicação do ultrassom point of care na parte pulmonar. O que você precisa embasar ali no teu estudo é quando realizar esse exame. Então, não é para todo mundo que chega, não é para aquele paciente que você já sabe o diagnóstico, é para aquele paciente que você tem dúvida diagnóstica. Você não deve atrasar intervenções buscando respostas etiológicas. Lembra que na emergência a gente se baseia sempre nos diagnósticos sindrômicos de início. Então, quando você realizar, a forma que você adquire imagens, então é extremamente importante quando você inicia o estudo do ultrassom, aprender a janelar, que a gente fala, aprender a insonar esse paciente, aprender a adquirir imagens de diferentes janelas para você conseguir, de fato, ter boas imagens para te levar ao quê? A uma exatidão de interpretação. Então, a gente fala que o ultrassom é examinador dependente. E esse examinador dependente, a gente precisa ir aparando as arestas para que não cause viés na interpretação dos teus exames. Então, adquira imagens de qualidade e interprete com exatidão. E tudo isso vai te auxiliar na tomada de decisão. Sempre que a gente pega num probe para insonar um tórax de um paciente, a gente não vai lá para ver, vamos ver o que tem. A gente vai sempre com uma pergunta. O que eu espero encontrar aqui? Eu espero encontrar a linha B, linha A, um padrão B', uma linha. A gente vai com perguntas pré-formadas na nossa cabeça para direcionar o nosso raciocínio clínico, certo? Diante disso, então, o objetivo da aula, como eu já disse, não é esgotar esse assunto, nem se aprofundar em detalhes que, às vezes, são, sim, relevantes, mas que vai ficar para um segundo momento. O nosso objetivo aqui é elencar os elementos básicos relacionados ao ultrassom point of care pulmonar. Então, vamos lembrar lá como é a formação da imagem, o que é a linha A, o que é a linha B, esses elementos que são a base para que a gente consiga avançar no estudo do POCUS pulmonar. A partir do momento, então, que a gente conseguir definir com mais clareza quais são esses elementos, juntos, a gente vai ler um pouquinho sobre o protocolo Blue, que hoje é o protocolo mais difundido sobre o POCUS pulmonar no departamento de emergência, que foi desenvolvido pelo Dr. Lichtenstein. Vamos juntos, então? Vamos falar de física agora, Dr. Jacques? Jacques sairia correndo nesse momento.
Então, é claro que a parte dos princípios físicos do ultrassom caberia em uma aula só. São inúmeros elementos em que a gente tem que ter conhecimento para entender um pouco sobre a formação da imagem e o que a gente acaba se deparando quando insona um paciente. Nesse momento, na aula de hoje, eu vou me minimizar ao ponto de falar o seguinte para vocês. Como que forma essa imagem? Vamos do básico? Sempre antes de servir aquele café gourmet, a gente serve o bom e velho café preto. Então, como que é o nosso cafezinho preto aqui? A gente tem os cristais piezoelétricos que saem desses nossos probes. Esses cristais, através da estimulação de energia elétrica, eles vão gerar uma onda sonora, na verdade, desculpe. Essa onda sonora, ela vai interagir com a matéria por onde ela passa. Parte dessas ondas vão ser absorvidas, partes vão ser refletidas, reverberadas, e é essa volta da onda até o probe que vai fazer a formação e a geração da minha imagem. Então, é um estímulo de energia que gera uma onda sonora que interage com o meio, e isso me gera imagens e artefatos. Isso é um ponto importante. Além disso, a gente tem que saber que a frequência de onda que cada probe emite vai fazer diferença no meu exame. Eu tenho probes de alta frequência, como são os probes lineares, onde as ondas vão ser mais curtas. E, com isso, eu vou conseguir penetrar menos nos tecidos, mas eu vou conseguir imagens com uma qualidade, uma resolução maior. Então, quando eu quero ver algumas junções pleurais, ou quando eu quero ver vasos, músculo, subcutâneo, eu preciso de uma imagem de alta resolução. E, para mim, está tudo bem se ele não penetrar. Mas, quando eu quero ver abdômen, uma cavidade mais pulmonar, elementos mais profundos, aí eu preciso utilizar um probe de menor frequência. Aí eu utilizo o curvilíneo, certo? O póx pulmonar ele é descrito, basicamente, quando você lê os protocolos, principalmente o mais utilizado, que é o Blue, com o probe curvilíneo. Em algumas situações, a gente trocaria esse probe curvilíneo pelo linear, principalmente quando a gente quer ver estruturas mais superficiais, certo? Durante a minha graduação, eu ouvia muito que ultrassom e pulmão não combinam. E olha que eu tenho um pouco mais de 6 anos de formada. Imagino que os colegas também tenham ouvido isso. E isso tem um pouco de razão. Por quê? Porque a onda sonora ela não se propaga com facilidade no ar. E ela se propaga muito menos no vácuo, não se propaga. Então, se ela não se propaga com facilidade no ar, como que eu ensono um pulmão? O fato é que isso tem um fundo de verdade. Mas para todo problema, a gente tem uma solução. E, ao longo dos anos, foi estudado que, por mais que a onda sonora não se propague com facilidade no ar, ela gera artefatos. Sempre que eu ensono, eu tenho artefatos. E esses artefatos, aos poucos, foram sendo estudados e desvendados e interpretados para chegar nas conclusões que temos hoje. Então, quando o professor da faculdade falava que não combina, ele não estava errado. O que ele não sabia é que a gente já tinha solução para isso. Antigamente, o ultrassom pulmonar era muito utilizado única e exclusivamente para análise de derrame pleural e punção do mesmo. Hoje, a gente já usa ele para inúmeras patologias e diagnósticos etiológicos. Tudo isso através da interpretação desses achados de imagem. E quais são esses achados? Então, quando você estuda póx pulmonar, você vai sempre ler sinal do morcego, linha pleural, linha A, linha B, sinal do quadrado, long point, e código de barra, estratosfera. Então, são inúmeros, às vezes até epônimos, e vamos juntos hoje, com calma, falar de cada um deles. Vamos adquirir imagem. Então, quando a gente adquire imagem, a gente pega ali o nosso probe curvilíneo, coloca de forma vertical, entre 2 arcos costais. E essa é a imagem que nós gostaríamos de ver. Essa é a insonação, essa é a janela que a gente busca ao insonar o tórax do nosso paciente. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Mas as setinhas ali, laranjadas, são as minhas costelinhas. Os asteriscos ali é como as sombras acústicas geradas por essa costela. Ali em cima, na linha vermelhinha ali, eu tenho a minha linha pleural. E embaixo, na azulzinha, a minha linha A. E isso aqui, alguém com uma genialidade, uma mente bem aguçada,
ousou chamar de sinal do morcego. Então, quando eu faço a minha primeira insonação e coloco o meu probe em contato com o meu tórax, é essa janela que eu busco. Busco encontrar o sinal do morcego, que nada mais é do que a minha linha pleural, a minha linha A, os meus 2 arcos costais e a sombra acústica gerada por esses arcos costais. Então, essa é a primeira imagem. É o primeiro contato que a gente vai visualizar do probe com o tórax do paciente. Seguindo, então, a gente tem uma outra imagem, então. Como vocês podem ver no cantinho, tem a sombra acústica relacionada, então, à costelinha. O verde, a linha verde, seria mais o tecido subcutâneo. O vermelho ali seria a minha linha pleural. E essas linhas azuis embaixo são as linhas As. E o que são essas linhas As? Quando eu faço essa insonação e coloco o probe ali, é como se eu gerasse um jogo de espelhos. E que a minha linha pleural ela vai começar a reverberar e vai voltar e vai gerar essas linhas que são equidistantes entre si. Né? Então, são mais hiperecogênicas e elas são sempre equidistantes uma da outra, como se fosse um espelhamento da minha linha pleural. O que isso quer dizer? Paciente saudável? Não, isso quer dizer um pulmão aerado. Vamos ter condições patológicas em que o paciente vai apresentar esse pulmão aerado. Então, aqui nesse momento, a gente não descarta nem afirma nenhuma patologia. É uma condição pulmonar. A maioria dos pacientes, espero que todos os nossos colegas da mesa, tenham esse padrão linha A de pulmão aerado. Seguindo, então, aqui, as pleuras, a gente tem que lembrar que elas deslizam entre elas, exceto em condições patológicas em que você tem um comprometimento, como o pneumotórax, por exemplo, que não iria gerar deslizamento. Então, na maioria das vezes, sim, elas deslizam entre elas e isso cria esse movimento anárquico ali, né, que a gente chama de lung slide. Então, é esse deslizamento pleural, seguido das linhas As reverberando, como se fosse, eu falo para os R-, como se fossem formiguinhas. Né? Então, essas formiguinhas caminhando significa que meu pulmão está deslizando. Essa imagem é uma imagem bidimensional. Eu estou insonando e estou tendo essa imagem bidimensional. No ultrassom, eu tenho a possibilidade de selecionar o modo M. O que é o modo M? É quando eu passo uma fita onde eu quero transformar aquela imagem bidimensional em uma foto unidimensional. E a isso a gente chama de sinal da areia da praia. Como se fosse tecido celular subcutâneo, seguido da minha linha pleural, seguido ali das minhas linhas As. E a isso também uma mente bem criativa conseguiu ver aqui a imagem de areia da praia. Isso indica um pulmão aerado. Não posso dizer nesse momento nem saudável nem doente. Indica um pulmão aerado. E as linhas Bs? As linhas Bs talvez sejam as mais famosas e mais mal interpretadas. Quem nunca ouviu falar, tem linha B, tem congestão. Na verdade, gente, a linha B é uma linha que parte da linha pleural de forma vertical. Ela apaga todas as minhas linhas As e ela se desce ao longo de todo o probe. Então, eu consigo ver lá de cima a baixo aquelas linhas verticais, hiperecogênicas, que sambam na minha frente e que muitas vezes se confluem e fazem aquilo que a gente chama de cauda de cometa. Mas, injustiçadas que são, muitas vezes são alegadas, tem linha B, tem congestão. Na verdade, a presença da linha B, ela diz muito mais sobre o interstício pulmonar. Então, se eu tenho linha B, e aí um número mais expressivo, mais que 2 por campus, eu posso falar que eu tenho uma síndrome intersticial. Essa síndrome intersticial, ela pode ser decorrente, sim, de uma congestão pulmonar, mas ela pode também ser decorrente de uma síndrome infecciosa. Será que ali não é pus? Não é sangue? Não é outra doença inflamatória? Não é uma pneumonia? Então, ela não é uma linha que a gente bate o martelo, tá? Que é congestão. A gente bate o martelo, que é uma síndrome intersticial, e frente ao quadro clínico do paciente, a gente vai buscar fazer esse diagnóstico diferencial. A linha que não é artefato, a única, digamos assim, que não é artefato, é a linha C. Ela não é uma imagem gerada por artefatos, ela é uma imagem pura. E ela diz muito sobre a condição do parênquima pulmonar.
que a gente também chama de hepatização. Então, na imagem à esquerda, a gente consegue ver um pulmão muito parecido com o fígado. Onde que acaba um, onde que termina outro. A gente consegue diferenciar pelaquela linha mais hiperecogênica, que é o diafragma. A imagem à direita, eu trouxe também para mostrar para vocês uma outra situação. Ali que também parece um fígado, é a hepatização desse parênquima pulmonar, e dentro dele a gente vê vários pontinhos brancos. Esses pontinhos brancos a gente chama de broncograma. Esse broncograma, ele pode ser um broncograma dinâmico ou estático. E quando eu falo dinâmico ou estático, eu falo no sentido de abrir ou fechar frente às incursões respiratórias, não se movimentar. Todos vão se movimentar. O fato é que quando ele não abre e fecha frente às incursões respiratórias, a gente fala que ele é mais estático. E ele está relacionado mais a atelectasias pulmonares. Então, sim, o ultrassom nos ajuda a identificar atelectasias. Quando ele está dinâmico, ou seja, abre e fecha frente às incursões respiratórias, a gente fala que é um broncograma dinâmico e está mais relacionado a um processo pneumônico. Então, se eu estou com um paciente lá no meu plantão de quarta-noite, com uma insuficiência respiratória, que eu ainda não sei a causa etiológica, e eu insono esse paciente e encontro na base pulmonar essa hepatização, parece que o meu pulmão virou fígado, e cheio desse broncograma que abre e fecha, eu já tenho um diagnóstico etiológico. Seguindo, outro achado que podemos ter, que também está relacionado a processo de pneumonia, mas que nesse momento a gente acaba usando muitas vezes o ultrassom linear, são o que a gente chama dos acometimentos mais subpleurais, das pneumonias subpleurais, que seria o sinal do retalho, ou o sinal de pano, ou o sinal da maçã mordida. Também são indicativos de processo de pneumonia. Então, você vê que vocês têm ali a linha pleural, e em algum momento é como se alguém realmente tivesse mordido, ou se fosse um retalho daquele tecido. Às vezes é pequeno e nem sempre é fácil de achar. Mas, quando você tem um indício, você pode procurar e se deparar com essa imagem, que pode indicar para você um processo de pneumonia. E o derrame pleural? Tudo começou aqui, né? Por que começou aqui? Porque o ultrassom é extremamente sensível para identificar derrames pleurais. Ele é mais sensível que o ultrassom e chega a ser até mais sensível que a tomografia. Então, o ultrassom, a partir de 20 ml, ele já consegue identificar esse derrame pleural, enquanto o raio-x, AP, ele vai precisar ali de 150 a 200 ml. Então, ele é extremamente sensível. E o que a gente costuma ver na imagem, na insonação de um derrame pleural? A estrutura ali, A, é um pedacinho do meu pulmão, que está atelectasiado por conta do derrame. Isso muitos chamam de cauda de peixe, cauda de sereia, cauda de tubarão. É essa pontinha que a gente fala. Então, esse pulmão está atelectasiado. O B, esse conteúdo mais escuro, anecoico, é todo o meu conteúdo do derrame pleural. Ali eu sei, eu tenho meu órgão sólido e toda aquela linha branca e hiperecogênica em volta dele seria o diafragma. E o D? Lembra que falamos que o ultrassom, a onda do ultrassom, ela não se propaga bem no ar, certo? Mas se propaga bem em matéria. Aqui vejam que, como todo o meu B é um conteúdo líquido, as ondas conseguiram passar por esse líquido com mais facilidade e fizeram esse reforço lá na minha coluna. E aí eu consigo ver a minha coluna vertebral com esse reforço acústico, mais hiperecogênica. Tá? Isso é um sinal muito característico de que ali tem derrame pleural. Eu consegui atravessar o raio de ultrassom e visualizar a minha coluna. Aqui, a gente também pode ter outras situações, e o ultrassom acaba sendo, em muitas delas, mais sensível que a tomografia para identificar septações desse derrame. Então, tem situações em que aqui eu tenho cheio de rendinha no meio desse conteúdo anecoico ali do B, é todo rendilhado. E essas septações, elas podem me indicar, dependendo do conteúdo, da espessura, são outros elementos que a gente acaba avaliando, que trata-se, às vezes, mais de um exudato. Lembrando que, por mais que existam características daquele líquido, daquele aspecto de derrame, de ser um derrame exudativo, o ultrassom ele não serve para fazer essa diferenciação. Ele serve para te guiar no raciocínio, para te ajudar na punção, porque o diagnóstico diferencial entre transudato e exudato continua sendo a toracocentese diagnóstica, certo? Então, às vezes, a gente vê os colegas muito empolgados, analisando e falando, isso é exudato, isso é transudato, pelos
aspectos desse derrame. Mas isso não é uma conduta ainda validada pela medicina baseada em evidência. A gente continua puncionando para ter esse diagnóstico. Outro achado, então, como eu disse, a partir de 20 ml de líquido eu já consigo fechar esse diagnóstico de derrame pleural. E às vezes ele é pequeno mesmo. Às vezes a gente fica com dúvida, olha ali um distanciamento da linha pleural, fica com dúvida se aquilo é um derrame ou não. E muitas vezes a gente acaba transformando a imagem bidimensional em uni, no modo M. E quando eu faço isso no modo M, eu vou ter aquela terceira imagem ali, que é como se fosse, como se fosse ondulações. Peraí. Consegue voltar? Isso, como se fosse ondulações, tá? E essas ondulações falam a favor ali, então, de um processo de derrame pleural. Outro achado que o ultrassom é extremamente sensível é para o pneumotórax, certo? O pneumotórax, ele, então, você vai encontrar um pulmão que ele perdeu a capacidade dele ali do deslizamento pleural. Então, eu tenho um comprometimento da minha linha pleural. E sempre que a gente tem essa suspeita, a gente busca achar o exato ponto em que isso aconteceu. E para isso a gente chama de lung point. Então vamos ver se a gente consegue rodar esse pequeno videozinho aqui. Isso. Então veja que ali na esquerda da imagem, você desliza. Você tem ali a linha A, você tem a linha pleural que conseguem deslizar. Existe um ponto e, a partir dele, à direita, esse deslizamento deixa de existir. Se a gente passar, colocar ali o nosso marcador ali, bem naquela região de transição, e transformá-la no modo M, a gente vai ver que não temos mais um modo ali, né, o achado de areia da praia. Agora, a gente começa a chamar de sinal do código de barras ou sinal da estratosfera. A nossa linha pleural ela não desliza mais. E isso eu tenho o diagnóstico preciso e altamente específico de pneumotórax. Aqui é drenar. Visto. Então, a gente viu até agora como vou ensonar, o que eu espero encontrar quando eu ensono, o meu famoso morcego. A gente viu sobre linha pleural, sobre a linha A, sobre o que elas significam, o pulmão aerado. A gente viu sobre a linha B, as caudas de cometa. A gente viu sobre a linha C, a hepatização pulmonar. A gente viu sobre um pouquinho sobre derrame pleural e também por pneumotórax. Uma salada de fruta. E tudo isso usado de forma anárquica vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, como que a gente aplica isso para tornar isso eficiente e, de fato, fazer um diferencial na vida dos nossos pacientes, que é sempre o nosso objetivo? Para isso, alguém fantástico, chamado Dr. Daniel Lichtenstein, um intensivista, se dedicou e criou o protocolo que hoje leva o protocolo Blue, nome Blue. É o protocolo mais utilizado por nós emergencistas dentro do departamento de emergência e a gente aplica nos pacientes que chegam para a gente com uma síndrome de insuficiência respiratória, do qual eu ainda não sei o diagnóstico etiológico. Lembrando, é claro, que no primeiro momento de atendimento, o nosso raciocínio clínico sempre vai ser estabilizar esse paciente. Então, lembrando que na base do tratamento de qualquer insuficiência respiratória do departamento de emergência, a gente consiste em oxigenar, ventilar, e aí a gente vai ventilar, seja com uma via aérea avançada, definitiva, e, no terceiro ponto, identificar a etiologia para conseguir direcionar tratamento. Então, o Blue ele foi feito para ser aplicado nesse cenário e ele foi feito para levar 3 minutos. Então, a gente não atrasa outras medidas e outras intervenções aplicando o protocolo. São 3 minutos. E aqui também que eu vejo outros erros dos colegas. Na prática, quando a gente tem algum paciente com dispneia, ele não está em franca insuficiência respiratória, ele está com dispneia e a gente quer identificar a etiologia. A gente acaba fazendo a varredura torácica. Então, a gente divide o tórax ali em 3 e faz a varredura, avaliando todos os campos com muita calma, muita exatidão. No Blue, a gente está com um paciente em franca insuficiência respiratória e a gente não tem esse tempo de fazer varredura. Por isso, o protocolo se inicia, quando você lê o artigo, exatamente definindo os pontos aos quais você tem que ensonar. E, pasmem, são no máximo 6. Eu não vou fazer varredura. Eu vou diretamente em 6 pontos, reunir os meus achados e chegar a uma conclusão diagnóstica. E quais são esses pontos, Thalita?
Você primeiramente vai espalmar, como está na imagem, as suas duas mãos. E o seu primeiro ponto, que é o ponto blue superior, fica ali entre os seus 2 dedos. O segundo ponto, que é chamado de blue inferior, fica bem no meio ali da tua mão inferior. E nós temos o ponto plaps, que é o ponto posterior, que vai cruzar ali toda a linha axilar para ir lá na região posterior. E esse ponto nem sempre vai ser avaliado no protocolo blue. Então, são um ponto pulmonar superior, o inferior e o plaps. Seguindo, então. É bem esse, bem tranquilo, né? Bem tranquilo de entender o protocolo. Esquece isso aqui um pouco e vamos focar em desvendar elementos por elementos. Vamos ensonar. Chegou a Dona Maria, em franca insuficiência respiratória, no teu plantão de quarta-feira à noite. Você vai pegar o teu probe linear e vamos descobrir qual o diagnóstico etiológico dessa síndrome respiratória. E ao ensonar, você identifica o quê? Lembrem? Linhas B. As linhas estão partindo lá de cima da linha pleural, estão apagando as As, estão confluindo, são mais de 2 por campo. Aqui eu devo ter umas 6, aqui está formando até a cauda do cometa. Um lado do pulmão, linha B, outro lado do pulmão, linha B, linha B. Qual síndrome, qual situação eu teria uma paciente em franca insuficiência respiratória com esse pulmão cheio de linha B, não foi vítima de trauma ou de algo nesse sentido? Aqui cabe a mim pensar no edema agudo de pulmão, certo? E tratar essa paciente assim sendo. Então, esse é um dos fluxogramas em que a gente fala que tem o deslizamento pleural presente e é linhas B em todos os campos. Esse paciente é o paciente que o protocolo chama de perfil B. Lembre que o perfil B, a primeira coisa que a gente pensa é no edema agudo de pulmão. Quando a gente olha linhas B isoladas, a gente não está falando de perfil B, a gente está falando de linha B. E linha B, a gente é diferente de perfil B e a gente não pensa de cara em edema agudo. Aqui é um diagnóstico junto com o paciente, um diagnóstico que vai além do sindrômico. Seguindo, Joãozinho chegou agora com falta de ar. Ensonamos com o probe linear. E aí a gente se depara com isso. Primeira linha ali bem mais cintilante, hiperecogênica, seguida de uma linha A embaixo. Então, linha pleural, linha A. Parece um monte de formiguinha na minha frente. O que eu tenho aqui? Eu tenho linhas A, um pulmão A, tá? De um lado, mesmo achado, de outro, mesmo achado. E agora? Dipironicase, prednisona? Vamos lá. Esse é o que o protocolo chama de landslide presente, deslizamento pleural, né? E perfil A. E o que ele pode ser? Eu preciso, nesse primeiro momento, avaliar membro inferior. Sim, estou pensando em TEP. Então, um paciente que tem o pulmão aerado, A, bilateral, mas que está diante de uma insuficiência respiratória aguda, eu primeiro preciso descartar TEP. Quando a gente pede para um radiologista fazer um exame de membros inferiores, ele vai fazer uma varredura. Aqui, lembrem-se que eu tenho 3 minutos. Aqui a varredura não cabe. Eu vou avaliar mais poplítea e femoral. Em busca do quê? De trombo. É fácil encontrar? Não. É bem difícil encontrar um trombo no meio de um departamento de emergência, com uma sala lotada e acontecendo inúmeras coisas ao mesmo tempo. Então, muitas vezes a gente procura avaliar apenas o quanto a colapsabilidade desse vaso. Lembre que veias, elas têm paredes finas, então elas colabam com muita facilidade. Só o fato de eu colocar pressão ali no meu probe, eu consigo colabar essa veia. Se tem algum ponto em que eu não consigo fazer esse colabamento, pode ser indício, sim, de um trombo, tá? E esse trombo ter gerado um TEP, ter gerado a síndrome respiratória da minha paciente. Na prática, a gente acaba se estendendo um pouquinho e saindo do blue e avaliando a parte pulmonar, que não cabe à aula de hoje, certo? Mas o blue, ele vem descrito assim: pulmão A, com sinais de TVP, eu devo pensar em TEP. Não, eu fiz a análise, então, dos meus membros inferiores e não identifiquei, nesse momento, nada sugestivo de tromboembolismo. O que eu tenho que fazer, então? Avaliar o PLAPS. Esse é o momento que eu vou avaliar o ponto pulmonar posterior. Em busca do quê? Hepatização ou até mesmo linha B. Achei hepatização, achei linha B, algum achado assimétrico ali, eu estou diante de um processo de pneumonia. Não achei nada disso, Thalita. Não tem hepatização, não tem broncograma.
Então, se compatível com a história clínica do teu paciente, você pode estar diante de uma doença de pequenas vias aéreas, como asma e DPOC. Então, esse é o paciente que a gente chama de A. Vamos para o próximo. O próximo são aqueles pacientes assimétricos. Então, de um lado eu tenho A, do outro eu tenho B, ou eu acho hepatização, ou eu acho broncograma aéreo. Esses achados fecham também para o diagnóstico de pneumonia, certo? Voltando para os pacientes, então, só que agora que não tem deslizamento pleural. Então, você ensonou o seu Fábio, 30 anos, insuficiência respiratória, no teu plantão de quarta noite, você ainda não sabe o diagnóstico etiológico, e ao ensonar, você não viu deslizamento pleural. Abocate, vamos descomprimir? Calma. Porque você pode se deparar com isso daqui. As boas e velhas linhas B. Se tem linha B, não tem pneumotórax. Eu consigo descartar o pneumotórax com isso. Então, o que eu tenho que não desliza a pleura? Eu posso ter um processo de pneumonia, fazendo ali um acometimento subpleural, dificultando o deslizamento, com isso dificultando a minha identificação. Mas se eu tenho a linha B, é um processo de pneumonia nessa situação. E a esse paciente a gente chama de B'. Já C, o pulmão está irado. São linhas As. E eu não identifico, de fato, o meu deslizamento pleural, aí sim eu começo a pensar em pneumotórax. E aí eu vou em busca do quê? Do meu ponto pulmonar, como a gente já mostrou no outro vídeo. Então, desliza à esquerda e não desliza nadinha à direita. Consegue? Isso. À esquerda ele desliza, à direita ele não desliza. Essa imagem é uma imagem do meu arsenal de imagens e foi adquirida por um acadêmico do 10º período. Então, não é difícil aprender POCUS. A gente estava numa suspeita de pneumotórax para esse paciente, era um paciente que a gente tinha recebido no intra-hospitalar do APH fixo, e fomos buscando, a suspeita era essa, eu falei, te dou a oportunidade de ser premiado se você achar o lung point. E ele achou. Então, não é difícil. Se você achou esse lung point, a sua especificidade é de 100%. E aí sim você está diante de um diagnóstico de pneumotórax. Se você não achou e a sua suspeita é baixa, talvez seja o momento de você lançar a mão de outros métodos diagnósticos. Aqui o sinal de código de base que a gente já viu. Então, resumindo, Blue, acho que agora fica mais fácil. Tem deslizamento pleural, tem um lung slide. Se eu tenho um paciente em franca insuficiência respiratória, que tem um deslizamento pleural, e que é linha B por todos os campos, a gente chama ele de perfil B. E a isso a gente pensa em edema pulmonar. Se eu tenho um paciente que tem um deslizamento pleural, e eu ensono o pulmão dele, e encontro linhas As, eu vou ter que investigar um pouquinho mais. Primeiro passo, avaliar membros inferiores. Avaliei membros inferiores e me deparei com uma TVP, provavelmente estou diante de um TEP. Não, avaliei membro inferior e não me deparei com nada. Então, eu vou olhar ali para o meu PLAPS. Se tiver hepatização, linha C, broncograma, até uma linha B, posso estar diante, então, de uma pneumonia. Não tem nada, Thalita, no meu PLAPS. Aí eu vou pensar em doenças de pequena via aérea. DPOC, uma asma. Independente se desliza ou não, mas tenho padrões assimétricos, eu penso em pneumonia. No outro lado do fluxograma, são para os pacientes que não apresentam deslizamento pleural. Se o meu deslizamento pleural está abolido, eu posso ter o padrão B, tá? Não tem deslizamento pleural, mas tem linha B. Então, não é um pneumotórax, é uma pneumonia. Agora, eu não tenho deslizamento pleural e tenho um pulmão aerado, padrão A. Eu vou procurar o lung point. Achei o lung point 100% de especificidade para o diagnóstico de pneumotórax. Não achei o lung point. Eu continuo a minha investigação diagnóstica. Como dito, a sensibilidade do protocolo Blue, do POCUS pulmonar de uma forma geral, é alta, da mesma forma que a especificidade. Pneumotórax, quando eu acho o meu ponto pulmonar, 100%. Especificidade para TEP, 99%. Isso só com o Blue, não estou falando nem de avaliação de câmeras cardíacas. Então, por que não aplicar? O POCUS, ele é uma ferramenta que eu digo que é como a medicina de emergência. Não tem volta. Ele veio para ficar e para fazer a diferença, e é assim que tem que ser. Porque ele consegue, de fato, ajudar muito no manejo e na identificação etiológica dos casos dos nossos pacientes. E aí, a gente sempre pergunta, vou voltar um pouquinho aqui, como convencer o nosso gestor?
A gente sabe que hoje o número de emergencistas no nosso país ainda é muito baixo. E é normal e esperado que os cargos de gestão sejam ocupados pelos nossos colegas de outras especialidades. E que, às vezes, nem sempre, esses colegas vão ter afinidade, pode deixar naquele outro slide, afinidade com elementos relacionados à medicina de emergência, que é aquilo que a gente vive. Então, também é nossa função e nosso dever ajudar esse colega na tomada de decisão dentro do departamento de emergência. Então, sempre que eu quis convencer um chefe a trazer o POCs para dentro do serviço, eu utilizei o argumento do catéter central. Mas a aula não é de POCs pulmonar? É. Veja bem, sempre que a gente punciona um catéter central e a gente não tem o POCs na nossa sala, a gente faz o procedimento guiado por marcos anatômicos. E com isso, comprovadamente, a gente sabe que aumenta o risco de acidentes de punção. Danos de carótida, danos vasculares, que eu já vi gravíssimos, pneumo, hemotórax. Todos esses elementos fazem com que piore um pouco a morbidade do teu paciente, prolongue o tempo de internamento do teu paciente no setor e muitas vezes aumente a necessidade de recursos adicionais, como um dreno de tórax. O uso do ultrassom dribla todas essas dificuldades encontradas. E, além disso, sempre que a gente punciona um catéter venoso central, antes de liberar qualquer medicamento para ser feito na via, a gente precisa do quê? De um raio-x de tórax. A gente precisa fazer esse raio-x primeiro para identificar se esse acesso está bem localizado e se eu não fiz nenhum acidente de punção. Para fazer esse raio-x de tórax, eu vou ter que irradiar o meu paciente. Para fazer esse raio-x de tórax, eu vou ter que gastar com o raio-x. E muitas vezes, para fazer esse raio-x, eu vou ter que mobilizar toda a minha equipe de enfermagem para tirar esse paciente do setor, para levar ele até o raio-x, ou mobilizar a equipe da imagem para ir até o setor fazer o raio. Olha o gasto, o tempo e o transtorno. Tá, Thalita, mas o que o ultrassom ia ajudar isso? Ia ajudar na punção, ponto. Não, ele ajuda mais. Quando eu faço um catéter venoso central guiado por ultrassom, além de diminuir as chances de complicação da punção, eu posso, no mesmo instante que eu termino o procedimento, avaliar o meu tórax e descartar com isso acidentes como pneumo e hemotórax. Além disso, eu consigo, através do bubble test, identificar a localização desse catéter. Então, eu consigo liberar esse exame, aliás, liberar o uso desse catéter, sem necessidade de irradiar esse paciente, de mobilizar a equipe para fazer um raio-x. Eu consigo, então, fazer o procedimento guiado, descartar complicações e avaliar a localização ideal desse catéter. O bubble test eu deixei lá no meu Instagram, que é esse aqui, para quem quiser acompanhar. A gente tem um vídeo mostrando como fazer e o que esperar na imagem do bubble test. Convido todos a conhecerem e nos acompanharem, porque o assunto lá é emergência 24 horas por dia. Agradeço a oportunidade e espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aqui essa noite e despertado a curiosidade para buscar ainda mais conhecer a ultrassom pulmonar e encher bastante a paciência do gestor de vocês para colocar esse aparelho onde vocês trabalham. Aparelho que faz diferença na vida de muita gente. Obrigada. Excelente apresentação. Excelente mesmo. Parabéns, doutora Thalita. Pessoal do chat também, a gente pode estar abrindo para as perguntas. A gente está com o chat aberto. Quem quiser, doutora Catiúcia também, online. Bem, Thalita, então quero te agradecer agora formalmente por você ter aceito o nosso convite, né? A Thalita também é uma amiga nossa aí de algum tempo, antes ainda da medicina de emergência, né, Thalita? O Jax foi a pessoa que me deu meu primeiro emprego. Adoro falar isso. E saiba que, se tiver novas oportunidades, vou querer te contratar outras vezes também, viu? A Thalita, então, se destaca muito na área de emergência e, além da residência também, coordenando serviço já como SAMU, né, trabalhando em atendimento pré-hospitalar. E não teria como, então, ser diferente. A aula dela de hoje, né, muito elucidativa, trazendo pontos muito importantes para a gente aqui discutir nesse cenário do CRM, que a gente pretende, né, não trazer temas só teóricos, né. Então, ela destacou muito bem no início da apresentação a importância do POCs na emergência. Eu acho que não tem outro cenário que ele é tão importante quanto na emergência.
por mais que a terapia intensiva utilize também, né, mas a gente está ali diante de um paciente ainda sem diagnóstico, né? Então, acho que ficou muito bem detalhado isso na apresentação dela, a importância desse exame para nós. E, realmente, no final também, acho que foi a parte que eu mais gostei da tua aula, que, infelizmente, é isso, a gente tem que lidar com ainda a falta de disponibilidade desses recursos aí que a gente aqui em centros formadores para a gente é básico, mas a gente sabe que a realidade do país ainda não permite, né, ter disponível ultrassom em cada sala de emergência. E digo além, ele talvez seja mais importante ainda mesmo no próprio APH, porque vai atender situações de trauma, que ele é fundamental, né? Pacientes graves ainda, que não têm o diagnóstico, eu não vou poder levar se eu já tenho, por exemplo, um TEP maciço, uma dissecção de aneurisma de aorta abdominal, eu não vou poder levar esse paciente para a UPA, que eu estou na ambulância, eu já direciono para o hospital. Então, realmente, o ultrassom veio para ficar. Eu acho que isso que foi mais legal da aula, além da parte teórica, muito bem elucidativa, para a gente que está aí do outro lado, aí, ter contato, às vezes, pela primeira vez com o ultrassom. Então, acho que abordou muito bem o protocolo Blue. Eu acho que é importante a gente trazer aqui outros protocolos também, o RUSH também, sobre ecocardiograma, o que a gente precisa avaliar na emergência, tamponamento cardíaco, né? Os diagnósticos diferenciais de choque, do trauma. Então, o ultrassom realmente é uma propedêutica. Eu acho que hoje não é nem mais exame complementar na emergência, né? Lógico que sempre a gente vai avaliar o paciente com a história clínica toda ali. Ele não é momento mesmo para avaliação primária, né? Isso eu vou buscar a estabilização do doente, mas, num segundo momento, sim, realmente ele é fundamental. Parabéns para a aula. A gente fica aberto pelo chat também, se caso alguém tiver alguma pergunta. Obrigado mais uma vez, Thalita. Imagina. E esse ponto importantíssimo mesmo, de convencer o gestor. Até enquanto a Thalita fazia a apresentação, eu e o Jacques aqui estávamos conversando sobre isso, esse ponto que você abordou. Normalmente, quando a gente vai conversar com o gestor, a primeira coisa que implica é custo. E, às vezes, a gente tem que provar que esse custo, na verdade, vai virar uma economia, né? Quando a gente fala na parte administrativa, economia vai gerar economia, vai ganhar tempo, vai evitar menos complicações. Essa é a ideia principal do ultrassom, né? Fundamental. Eu lembro antigamente, né, Jacques, também, que no começo, quando começou o ultrassom, poxa, será que vai pegar? Não vai? Difícil? Não é? E é tudo prática, né, Thalita? Porque você vai treinando, você às vezes erra, fica na dúvida, mantém o protocolo que você sempre faz, o atendimento igual, não muda nada disso, mas essa prática constante é mão, né, como examinador dependente. Então, a gente sempre fala que eu já ouvi essa justificativa, mas o papel de raio-x é barato. Mas a gente, muitas vezes, não calcula o custo oculto. O que é esse custo oculto? É a mobilização da minha equipe, a mobilização dos meus técnicos, dos meus enfermeiros, é tirar eles do setor, é diminuir nesse tempo em que eles não estão no setor a assistência aos demais pacientes ali presentes. E calcular, muitas vezes, esse custo oculto é muito difícil, né? Mas é comprovado. Então, a gente lança a mão, nesse momento, de artigos para conseguir justificar a nossa tese. Um outro ponto é que nós, emergencistas, eu quase, daqui 5 meses, somos os médicos do indiferenciado. E é claro que a gente trabalha a nossa mentalidade para atender o paciente sempre naquele diagnóstico sindrômico, não me preocupar naquele momento com o que ele tem, mas o que ele precisa e dar essa estabilização. Mas existem alguns momentos em que a gente precisa olhar com mais atenção para esses diagnósticos etiológicos. E tem até um trabalho que a gente vai levar agora no Congresso, que o uso do POX foi fundamental para garantir a estabilização daquela paciente no primeiro momento. Era uma paciente com quadro de dor torácica, que foi atendido numa UPA, tinha um eletro com supra de parede anterior, e o que o colega pensou? Infarto com supra. Protocolou. Essa paciente, durante o percurso até o nosso hospital, ela evoluiu com uma estabilidade hemodinâmica franca, precisou de droga vasoativa, precisou ser entubada. E quando ela chegou, sorte que o colega não trombolizou, porque quando ela chegou para a gente de cara já ensinou, porque identificou que era um edema agudo, a gente se deparou com uma disfunção valvar decorrente de um flapping de aorta. Era uma dissecção aguda de aorta,
que raramente se manifestou nela, menos de 3% dos casos, com comprometimento ali da coronária esquerda e não direita. Então, um diagnóstico extremamente atípico, raro, e que o ultrassom foi fundamental para diferenciar, né, a nossa conduta. Então, sim, somos os médicos do indiferenciado, sim, tratamos de forma sindrômica, sim, oferecemos o que o paciente precisa, mas, em alguns momentos, a gente precisa parar, olhar e falar, tá, mas o que ele tem? Isso foge um pouquinho do lema da emergência, mas que eu acho que a gente precisa olhar com mais cautela. E o ultrassom é fundamental para isso. E o ultrassom não é difícil você ensinar, não é difícil aprender. A gente tem cada vez mais literaturas ricas. Temos 2 livros, agora um livro recente lançado pela Abramed, e a gente precisa difundir. Exato. Exatamente. Bom, como não temos perguntas, doutora Catiúcia, quer falar alguma coisa? Estamos sem seu som, doutora Catiúcia. Gostaria rapidamente. Ok. Sim? Sim, Estão sim. ouvindo? Perfeito agora. Tá. Primeiro, queria parabenizar a doutora Thalita. Eu gosto muito desse perfil objetivo. Vai direto ao foco. E eu gostaria de pontuar, você falou uma coisa muito importante, também sou uma entusiasta do point of care, do ultrassom, que a importância também que quem está na frente, né, no primeiro atendimento, nem sempre são emergencistas, são médicos clínicos, às vezes recém-formados. Então, eu gostaria assim que falasse um pouco dessa curva de aprendizado, né, que eu acho que ainda tem um dogma aí que é difícil, que não dá para ver nada. Você tem algum dado, alguma coisa? A Abramed tem algum levantamento em relação a isso? Então, assim, para você adquirir, né, na verdade, proficiência para intubar um paciente, são aproximadamente 70 intubações. Para você ter proficiência em sonar um pulmão, são de 10 a 15 exames. O grande problema quando você coloca um ultrassom na mão de alguém que não está alinhado com a medicina baseada em evidências são os viés. Então, a pessoa ela vai, adquire uma imagem, insona, adquire aquela imagem, interpreta, às vezes, de uma forma errônea e casa com aquela ideia. O que não é a proposta do ultrassom, né? A proposta do ultrassom é você fazer perguntas antes de insonar. Então, o que eu sempre falo para os colegas que não estão hoje dentro do programa de residência é procurar, né, locais sérios, locais formados por emergencistas que estão dispostos a ensinar isso. E a gente tem hoje. Mas a curva de aprendizado é extremamente baixa e muito mais fácil do que aprender a intubar. E são 2 coisas extremamente relevantes, diga-se de passagem. Se puder, eu só queria complementar também, porque a minha formação inicial é em cardiologia, né? Então, eu acho que eu já cansei de dar tanta aula de eletro e ver que o assunto ficou 80% no ar. Então, eu acho que antes de aprender eletrocardiograma, a gente deveria aprender ecocardiograma. Lógico, direcionado ali para a graduação mesmo, para os acadêmicos entenderem a anatomia e o funcionamento do coração, visualmente falando, porque a curva para você aprender, lógico, não todas as medidas que a gente faz no ecocardiograma para a cardiologia, mas para o cenário de emergência. É muito mais rápido e muito mais fácil depois para você aprender o eletrocardiograma do que a gente querer estudar o eletrocardiograma, entender aqueles traçados sem ter noção direito da anatomia, da fisiologia. Então, eu acho que tem que voltar mesmo ao básico, inverter essa lógica na própria graduação, para o ensino do POCUS, dar mais valorização para isso, para as questões fisiológicas, anatômicas, os acadêmicos aprenderem com o POCUS anatomia. Eu acho que isso vai desmistificar essa questão da dificuldade de aprendizado e vai formar o médico depois para trabalhar em cenário de emergência, terapia intensiva, ou o que for, com uma visão melhor do que está acontecendo com o paciente. Então, eu acho que é isso que falta também na graduação, para a gente não deixar de ter contato com o ultrassom só no último ano da graduação, às vezes nem isso, às vezes depois na residência. Perfeito. Então, acho que primeiro esse ênfase mesmo com o ultrassom e depois outros exames complementares mais sofisticados até. Perfeita a colocação, Jacques.
Temos uma pergunta aqui, antes eu até ia estar encerrando, mas, bom, para procurar o ponto de início do pneumotórax, eu uso os pontos do protocolo Blue? Usa os pontos. A gente Isso sabe é que... só a doutora Daniela dos Santos Valério que está perguntando. Na verdade, a gente sabe que os principais locais são onde a gente fazia antigamente a incisão, né, que é no segundo espaço, e depois no quinto espaço. Mas lembre-se que se eu estou diante de um paciente com insuficiência respiratória franca, em virtude de um pneumotórax, ele é um pneumotórax considerável. Então, ele vai aparecer nos pontos do protocolo Blue, do ponto pulmonar superior e o inferior. E o mesmo vale para o EFEST, né? Então, quando a gente aplica o EFEST, a gente insona ali os ápices pulmonares em busca de pneumotórax. E aí já me perguntaram, eu não posso ter um pneumotórax pequenininho, que às vezes só vai aparecer ali no quinto espaço? Sim, pode. Só que, nesse momento, eu estou tentando identificar um pneumotórax responsável por um choque circulatório. Então, ele não pode ser pequenininho. Então, é sempre aquilo. O que eu estou procurando com esse exame? Nesse momento, eu estou procurando um pneumotórax que está fazendo uma repercussão hemodinâmica. Então, ele não pode ser pequeno. Ok, muito obrigado. Bom, como não temos mais perguntas, gostaria até de deixar, nós estamos com 113 pessoas assistindo no YouTube, 173 web. Tá? Um total de 286 pessoas aí assistindo a excelente palestra. Tá? Bom, queria agradecer a todos, né, todos que se dispuseram à noite, pessoal da web, aqui a doutora Thalita, presente aqui com a gente, que se, né, realizando a palestra, preparando essa palestra para nós. Doutor Jacques também, que tem acompanhado bastante aqui, constantemente, principalmente na medicina de emergência, na presidência da Abramed Paraná. Doutora Catiúcia, que está na web ali, nossa conselheira aqui do CRM. Agradecer a todos. A qualidade, normalmente, de todas as palestras ali de medicina de emergência são sensacionais. Normalmente, um nível bastante alto mesmo. E, em nome do Dr. Romualdo Gama, presidente do CRM do Paraná, declaro encerrado, então, essa palestra. Muito obrigado.